Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, Instagram, Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Aquele convite diário, você segue a gente, curte, compartilha os nossos conteúdos, interage com o programa a partir de agora. 973350038, 973350038 é o WhatsApp para suas interações e também marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala aí nas redes sociais. Hoje é quinta-feira, de praxe, já é tradição, a edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos colocar nosso time em campo para análise e debate dos nossos assuntos de hoje. Inicialmente, o Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Roberto Liviano, tudo bem? Bom dia, Mauro. Mais uma vez, um prazer, uma alegria estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes, internautas que nos acompanham nessa jornada. Quero saudar também Isabela, Ana Flávia, Kleber e todos que estão conectados, que tenhamos aí uma boa jornada, um bom debate, e especial saudação às mulheres. Ontem, 24 de fevereiro, aniversário da conquista do direito do voto das mulheres, né? Que nós possamos construir essa igualdade na prática, no espaço da cena política. Então, fica aí a minha saudação inicial nesse sentido. Muito obrigado, procurador Liviano. Seguindo aqui com a apresentação do nosso time de hoje, Ana Flávia Pires, bióloga, diretora da Gemsure Biosafe e consultoria. Tudo bem, Ana Flávia Pires? Está com a gente falando de Belo Horizonte. Tudo jóia? Isso, tudo bom. Obrigada pelo convite. Um prazer estar mais uma vez aqui hoje. Já tive o prazer de participar do programa em 2019 e agora, novamente, a gente podendo debater temas tão importantes para a nossa sociedade, né? E agradecer aí o lembrete, né, pela nossa conquista, né, na data de 24 de fevereiro. Acho que, sem dúvida, mostra para onde nós queremos ir, né? Relembrar essas conquistas é sempre importante para nós. E você esteve com a gente em 2019 no estúdio da rádio, né? Sim, exatamente. Numa situação normal, né? Agora aqui a gente na videoconferência, aqui pelo Zoom, nessa necessidade, né, do afastamento, do isolamento social. Então, mas seguimos aqui. Aí com a possibilidade também da gente ter você em Belo Horizonte, a gente aqui em São Paulo. Eu apresento agora a Isabela Drummond, que está em Brasília, jornalista Isabela Drummond, pós-graduada em Imagens e Culturas Midiáticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestranda em Comunicação Política pela Universidade de Lisboa. Isabela, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Um prazer estar aqui com vocês. Estamos todos trocados, né? Cumprimento aí a bióloga, né? A Ana Flávia, a cumprimento neste momento, que está em Belo Horizonte. Eu estou em Brasília só temporariamente e, na verdade, nos últimos 4 anos estive aí residente junto com o nosso colega, o senhor Kleber, que está lá em Lisboa. Portanto, o Covid realmente modificou as nossas rotinas, como note-se por aqui. É um prazer para mim estar com vocês. E fechando aqui o nosso time, o Kleber Carrilho, que está em Portugal, está em Lisboa, cientista político, professor universitário. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala, Kleber. É um prazer estar com vocês novamente. Mauro, muito obrigado pelo convite. Dr. Roberto, Ana Flávia, Isabela, é um prazer estar com vocês. Realmente a Covid modificou o cenário. Dia desses, eu, naqueles lembretes do Facebook, vi uma foto bonita de um ano que eu estive... de uma das vezes que eu estive aí no Gente que Fala, no estúdio. Então, é interessante ver como a Covid trouxe esse distanciamento, mas, ao mesmo tempo, possibilitou que a gente aqui, de lugares tão distantes, nós possamos participar do programa. É um prazer estar com vocês e vamos discutir tantos temas importantes que estão aí na pauta do dia, né? E não são poucos, como você falou, são muitos, são tantos, né? Vamos lá, vamos ao nosso primeiro assunto, 12h05, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro faz mudanças no primeiro escalão, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ressuscitou um tema polêmico e defendeu a contratação de parentes e políticos para cargos públicos.
proibido pelo Supremo Tribunal Federal por violar o princípio constitucional da impessoalidade, o nepotismo, apesar de hoje proibido, vem sendo questionado em várias frentes, mas ganhou força com a vitória de Arthur Lira para presidir a Câmara dos Deputados. Procurador Liviano, vamos começar esse assunto. O deputado Ricardo Barros deu uma entrevista na terça-feira ao Jornal Estado de São Paulo, e ele disse o seguinte: o poder público poderia estar bem servido, eventualmente, com um parente qualificado do que com um não parente desqualificado. Acho que não é bem isso que a sociedade pensa. Ele poderia ter dito com um parente qualificado e não um parente beneficiado, não? Vamos continuar celebrando a conquista do direito político das mulheres, começando ouvindo as mulheres. Mauro, vamos ouvir Isabela, vamos ouvir Ana Flávia, depois a gente fala. Vamos ouvir primeiro as mulheres. Isabela, então, com a palavra sobre esse tema do nepotismo. Procurador, primeiro me sinto lisonjeada. Estamos sendo parabenizadas 2 vezes aqui, não é, Ana Flávia? Nossa, então, de tudo, muito obrigada pela deferência. Estávamos aí começando nesse tema, que obviamente o senhor tem envergadura moral mais do que suficiente para falar sobre ele. Bem, agora quando o Mauro estava fazendo a abertura e disse isso, me lembrei de um episódio que é bem mais antigo do que essa fala do deputado Ricardo Barros, que foi quando teve aqueles conflitos do presidente Jair Bolsonaro com ainda o ministro, o Sérgio Moro. E eu me lembro, nas minhas pesquisas de trabalho aí como mestranda, de encontrar um vídeo que foi amplamente divulgado e feito gravado pelo presidente Bolsonaro, em que ele afirmava que ele não ia possibilitar a investigação de um amigo dele, ou de um amigo dele, de um familiar dele, isso aí citando palavras do presidente Bolsonaro. Então, assim, me parece absurdo que em pleno século XXI, que a gente conseguiu conquistar aí alguns direitos, nós tenhamos um retrocesso de uma forma tão clara numa casa que deveria representar os cidadãos e de uma maneira absolutamente inexcusável, visto do ponto de vista que os deputados estão mais do que cientes que esse tipo de proibição está descrita e como norma há muito tempo. Então, eu acho, sinceramente, vergonhoso ter uma posição que seja absolutamente discrepante do que foi pregado. E visto o exemplo que eu mesma acabei de dar, né, desta questão, me lembro que na altura deste vídeo, pensei muito do ponto de vista como cidadã mesmo, porque acredito que como analista cada profissional viu e teve a mesma reação, que é de uma espécie de surpresa, porque no vídeo era claro a posição que não poderia ser dita, ou pelo menos assumida, por aquele que nós imbuímos para ser o representante, né, dessa nação, o papel da presidência. Então, eu acredito que não há muito, é triste, mas eu não vejo que há muito o que dizer. A posição do líder do governo acompanha a posição do líder dele. Então, as duas são equivocadas, como diz inclusive na lei, mas é o que nós estamos assistindo, né, dentro da Câmara Federal. Espero que agora a liderança da Câmara, inclusive com a liderança do senador, do presidente da Casa Mineiro, que faz Minas Gerais estar muito feliz com que nós tenhamos galgado essa posição no Senado Federal, que tem alguma ação em função disso, inclusive através das comissões, da Comissão de Ética e da Comissão de Constituição e Justiça. Ana Flávia, seu olhar sobre esse tema, o nepotismo? Não, muito bem lembrado sobre esse vídeo, é exatamente isso, né, que o presidente falou, me lembro bem na época também, e acho que só tem uma palavra para dizer, né, é inacreditável, né, e parece até uma cortina de fumaça, né, perante a tantos problemas que nós estamos passando de saúde, tantos desafios, né, que nós temos na nossa saúde. Um líder da Câmara trazer uma fala dessa, parece que ele quer mudar o foco do que a gente precisa discutir e nos levar a discutir sobre um outro tema que me parece que não tem nem discussão, né, já que é previsto que isso não se pode acontecer, e vir com uma fala de que seria bom ter um parente num cargo e esse parente atender aquela necessidade do que uma pessoa que não atende, como se não existisse no país tantas pessoas que possam atender essa necessidade. Então, para mim, me parece uma fala que tende a trazer uma cortina de fumaça, porque é bem infactível no meu ponto de vista.
Procurador Liviano, o tempo todo, a cada instante, notícias estarrecedoras que chegam, é uma no cravo, outra na ferradura. Esse assunto começou na terça-feira com essa declaração do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, e ontem, na Câmara dos Deputados, a admissibilidade aprovada no plenário da Câmara daquela PEC que prevê as novas regras para a imunidade parlamentar e que vai dificultar a prisão de deputados e senadores, e que vem sendo chamada já de PEC da impunidade, não PEC da imunidade parlamentar. Então, vamos juntar os dois temas para fazer essa análise, o nepotismo e esse assunto, que, aliás, ontem correu no plenário da Câmara de uma forma muito estranha, porque isso passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, mas isso não ocorreu, né? Foi direto para o plenário. Pois é, muito boas as colocações de Isabela e de Ana Flávia. Primeiro, começando pelo nepotismo, né? Eu interpreto esta fala do líder do governo como um tapa na cara de todos nós, né? É um verdadeiro tapa na cara, é uma postura de escárnio, né? Sempre é bom lembrar que este senhor, deputado federal Ricardo Barros, ele responde a investigações referentes a fraudes com gastos indevidos na churrascaria Fim da Picada, né? É interessante porque, como diz o Zé Simão, o Brasil é o país da piada pronta, né? Então, o homem que gastou fraudulentamente dinheiro público na churrascaria Fim da Picada se apresenta publicamente louvando o nepotismo, né? Ontem eu fiz uma live com o professor Davi Lago, da PUC, brilhante, erudito, muito culto, e nós conversamos a respeito desse assunto, e, na minha visão, louvar o nepotismo significa pregar a volta ao Brasil da monarquia, né? Ao Brasil em que o poder era transferido pela consanguinidade, né? Então, você tinha o rei, você tinha o príncipe, você tinha a corte, né? Em que havia essa transferência do poder sem a intervenção do povo. No momento em que você tem a mudança do sistema para a República Democrática, você tem eleições, você tem a ideia da meritocracia, você tem eficiência, moralidade, a alternância no poder, tudo isso conspira, tudo isso vai contra a ideia do nepotismo. Não se combinam as coisas, né? E o Brasil tem, infelizmente, uma cultura secular patrimonialista. O Brasil tem a cultura do compadrio, né? De acomodar o afilhado aqui, ali, né? Isso é nefasto do ponto de vista da eficiência, da produtividade na esfera pública. Isso é inadmissível. Quando a Constituição colocou lá o princípio da impessoalidade, o que significa ter como princípio na administração pública brasileira a impessoalidade? Significa é inadmissível no Brasil o nepotismo. Este é o sentido do princípio da impessoalidade. Por isso é que se completaram recentemente 15 anos de uma histórica decisão do Supremo barrando o nepotismo. Por isso é que você tem resoluções dos tribunais nesse sentido. Por isso é que a lei de improbidade, no artigo 11, veda as contratações de parentes. Mas o líder do governo, Ricardo Barros, na verdade, ele está falando isso porque esse é um argumento que está sendo usado para destruir a lei de improbidade administrativa. É importante que as pessoas saibam que esta é a principal lei no Brasil que o Ministério Público usa para combater a corrupção. Esse artigo 11, que pune o nepotismo, ele também pune os atos de quem desvia doses de vacinas, pune carteiradas e pune também aqueles que não dão informações que são exigidas com base na Lei de Acesso à Informação. Tudo isso, o deputado e aqueles que apoiam pretendem ver tornado lícito a partir da revogação desse dispositivo. Sobre a PEC da impunidade, que eles chamam de imunidade, é um outro ato de cinismo contra o país. O próprio Ricardo Barros reagiu dizendo, não, isso aqui é uma vingança pela decisão do Supremo de determinar a prisão do deputado Daniel Silveira. Ele nem disfarça com as palavras. Ele declara publicamente que esta é uma vingança parlamentar, né? O que é inadmissível. Você, na abertura, já deu o ponto. Não se pode aprovar algo desta natureza sem o devido debate. Não se pode aprovar uma emenda à Constituição com essa magnitude sem passar pela CCJ. Pois é isso que aconteceu, né? E
não é razoável, não é admissível. Quer se dificultar a aplicação da lei da ficha limpa, quer se dificultar a punição de deputados que não representem o interesse do povo. São verdadeiros absurdos, são verdadeiros atos de traição ao povo. Lembrando que a democracia é um sistema em que o poder é exercido pelo povo, para o povo, em nome do povo. E eu vejo um descompasso, um descolamento da atitude dos parlamentares em relação ao compromisso que eles têm, que eles assumiram quando prestaram juramento perante a nação ao estarem investidos nesses mandatos. Procurador Oliviano, ainda sobre o tema do nepotismo, bem brevemente, o senhor destacou o artigo 11 da Lei da Improbidade Administrativa de 1992. Este artigo está sob ataque neste momento, neste caso aí dessa proposta do líder Ricardo Barros. Agora, e ele diz o seguinte: se querem que nepotismo seja crime, que façam uma lei e aprovem. Mas tudo o que não vai acontecer é a aprovação de uma lei, né, contra o nepotismo pelo Congresso Nacional, ou não? O Latino Barômetro, que é o principal organismo que existe na América Latina, que observa os indicadores políticos, econômicos e sociais do Brasil, no seu último informe, detectou que dos 18 países examinados, o Brasil é o pior neste quesito. Uso do poder visando alto benefício. Para os brasileiros, 97% dos detentores do poder usam-no visando o alto benefício. Então, sabe quando que eles vão fazer esta lei, criando esta punição? Eles vão fazer essa lei depois que o Messias chegar para os judeus. Eu sou judeu e nós esperamos o Messias há 4.000 anos. Tá? Depois que o Messias chegar, aí eles vão começar a pensar em fazer essa lei. Fazendo um trocadilho aqui, não é nem nesse quesito, é nesse esquisito, né? Kleber Carrilho, sua palavra. Então, você sabe que isso só é possível, né? O líder do governo só faz isso porque existe um ambiente em que uma posição como essa, falar algo tão complexo como isso, não resulta em absolutamente nada. Isso é reflexo, inclusive, do motivo pelo qual o presidente da República está na cadeira. Nós temos um grande problema, que nós temos uma elite, né, na qual nós estamos incluídos, que consegue enxergar a necessidade de uma democracia liberal e a forma como ela funciona. Agora, uma parte importante da população não consegue ter essa consciência. Então, quando não há essa consciência por um motivo muito básico, nós não temos uma educação para a democracia, consequentemente não há cobrança, e quem tem um certo poder pode exercer este poder com uma característica monárquica, como disse o doutor Liviano, porque acredita que, tendo este poder, tem uma possibilidade de exercê-lo como um senhor feudal, né? Se a gente olhar para o Congresso hoje, para os 513 deputados, ou se a gente for para as câmaras dos vereadores, são senhores feudais que estão ali, né? E eles se veem como tal, e uma parte importante da população enxerga que quem tem poder pode exercê-lo desta forma. Então, assim, quando a gente olha para todo este ambiente, a gente precisa pensar quais são as soluções de longo prazo. E não há solução de longo prazo possível sem que haja educação para essa democracia liberal que a gente tem há pouco tempo, mas a gente precisa incluir mais pessoas nesse processo, de reconhecer, de entender o que é democracia liberal e cobrar para que ela funcione. O que a gente tem hoje é um arremedo de democracia, porque a gente tem uma legislação que até parece democrática, mas que não é resultado de uma cultura democrática. Então, essas pessoas que incluem o deputado Ricardo Barros podem falar essas bobagens tranquilamente, porque sabem que vão manter o poder que têm. O presidente da República faz questão de demonstrar que os filhos são, entre aspas, herdeiros políticos dele. Então, se o presidente da República reproduz um pensamento que a gente pode chamar, então, de monárquico, isso quer dizer que qualquer outro ente político pode também dizer o que pensa desta forma. Olha,
Qual é o problema do nepotismo? Se tem gente competente na minha família, eu vou trazer alguém da minha família. Afinal, que quer mais confiança do que alguém que é da minha família? Se a gente sair com essa pergunta para a população brasileira, é bem provável que um grande número de pessoas, e acredito que chegue a 80%, 90%, diga sim, isso é verdade, isso é correto. Por quê? E aí a gente tem que, eu como professor há quase 20 anos, a gente tem que se culpar também, porque a gente não reproduziu uma educação para a democracia do jeito que deveria nas últimas décadas, infelizmente. E aí esses cenários são possíveis. 12h21, hoje aqui na nossa mesa de som, cuidando da nossa sonoplastia, o Fabiano Souza. Fabiano, vamos para aquele intervalo, daqui 30 segundinhos a gente volta com o seguinte tema: os conselhos de saúde defendem vacina prioritária para mais profissionais. Já, já. Rádio Trianon, AM 740. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. 12h22, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Mais um tema por aqui. Ana Flávia, esse assunto com você. O Brasil aplicou mais de 7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 após um mês de campanha de imunização. Nessa largada, o programa tem como grupos prioritários profissionais de saúde, idosos e populações tradicionais, e os critérios são níveis de exposição e risco diante da doença. Porém, dentro do campo da saúde, que reúne diversas especialidades, há controvérsias sobre qual deve ser a abrangência dessa prioridade, incluindo outras categorias que não estão diretamente ligadas, não estão diretamente no fronte do combate à pandemia. A gente tem aqui uma demanda dos conselhos de saúde defendendo a vacina prioritária para mais profissionais, justamente esses que são da categoria, mas não estão na linha de frente. Seu olhar sobre isso. Vacina prioritária para todos, né? Acho que esse é o grande ponto, né? E nós temos um enfrentamento de uma pandemia num desgoverno, né? Então, eu fui convidada em algum momento para que escrevesse um protocolo, né, de como que o Brasil poderia enfrentar próximas pandemias, e eu coloquei para essa pessoa que me convidou, bom, só se a gente escrever um protocolo de como que estados e municípios enfrentam uma pandemia quando não se tem um órgão diretivo para isso. Então, os órgãos, os conselhos, eles estão fazendo o trabalho deles de pressionar, né, para que mais pessoas tenham e possam se vacinar. Eles estão no papel deles, né? O que nós podemos dizer? Que uma pessoa que trabalha dentro de um hospital, ali um segurança, ou que não tem um conselho, né, de saúde, que ele não é prioritário? Como é que nós vamos dizer, vou até expandir um pouco mais, saindo do conselho, professores, né? Como é que nós vamos fazer uma volta às aulas e realmente os professores ainda não foram vacinados? Eu sou uma pessoa favorável à volta às aulas, mas eu entendo as pessoas que se colocam, como quem diz, eu não tenho segurança para essa volta às aulas, eu sou do grupo de risco. Então, o que eu vejo é que as organizações, os conselhos, estão fazendo o papel delas em pressionar, porque se nós não pressionarmos, nós não teremos vacina. Essa é a verdade. E a verdade, ela passa, se a gente fizer uma reflexão lá de trás, nós não tivemos testes, né? Nós não testamos as pessoas, nós estamos no marco zero ainda, se a gente se perguntar, né? Hoje nós temos feito, sim, um trabalho. Ontem saiu um trabalho de um pesquisador até da UFMG, aqui junto com a FRJ, mostrando nas novas variantes que estão circulando no Brasil. Então, quando você olha para dentro da universidade, você vê os pesquisadores trabalhando.
Mas quando você depende do governo para compra de teste, para que as pessoas sejam testadas para uma vacina, você não sente confiança disso. Então, o que eu vejo são os conselhos da população fazendo o trabalho delas de pressionar para que essa vacina aconteça, para que a gente consiga retornar com um pouco mais de segurança à nossa vida. Não tem outra coisa a dizer que não seja assim, precisamos pressionar mesmo, sem dúvida nenhuma, para que isso realmente aconteça. Ou, de outra forma, não acontecerá. Pessoal, eu vou seguir já para o próximo assunto aqui, por conta já do nosso horário. Olha, 12h26, um deputado que apareceu de cueca samba-canção na foto de uma revista, um outro que atacou ministros do Supremo Tribunal Federal e louvou a ditadura militar, e uma deputada apontada como mandante do assassinato do marido. A Câmara dos Deputados poderá dizer em breve se, de 1949 para cá, 2021, as definições para quebra de decoro parlamentar foram atualizadas no Brasil. O episódio da cueca, na década de 1940, levou à primeira cassação de um deputado por violar o decoro. O alvo, naquele momento, deputado Edmundo Barreto Pinto, condenado após ter aparecido nas páginas da revista O Cruzeiro, trajando casaca e uma peça íntima até que comportada para os padrões atuais. Para quem acompanhou, né, Roberto Liviano, a reportagem da Folha de São Paulo, tem a foto lá do deputado. Procurador, chama atenção o seguinte também, o nome daquele ensaio, reportagem da revista O Cruzeiro, 1946, era Barreto Pinto sem máscara. Hoje em dia seria um escândalo, né? Pois é, o problema é que hoje a cueca está cheia de lobos-guará, né? O povo trabalhador, ele não vê a cor dessa nota, né? O Banco Central disse que precisava lançar a nota porque tinha necessidade premente de abastecer o meio circulante com centenas de milhões de notas. Mentiu descaradamente, porque passados esses meses todos, de setembro para cá, menos de 12% das notas que foram declaradas como urgentes foram emitidas. Portanto, houve uma mentira apresentada publicamente. Quem viu essas notas foi o senador Chico Rodrigues, em cujas cuecas, em cujas nádegas, R$33 mil foram encontrados. Então, o padrão de falta de decoro de décadas passadas, ele se modificou, né? Nós temos o caso do senador Chico Rodrigues, que permaneceu em silêncio de maneira muito oportunista durante dias. Eu, que sou do Ministério Público há quase 30 anos, eu sei que o inocente grita pela sua inocência desde o primeiro instante. Quem fica esperando durante dias a poeira baixar para depois aparecer com vídeo editado, com trilha sonora, é bem estranho, né? E todo mundo achou estranho no Brasil, né? Então, hoje em dia, o problema do decoro, as cuecas elas estão cheias de notas de lobo-guará, né? Ou o caso do deputado Cury, aqui de São Paulo, que estão querendo fazer um acordão para que aquilo que todo mundo viu no vídeo, ele apalpando o seio da colega, querer dizer que o que todo mundo viu não é aquilo que está ali. Ele queria fazer perícia do vídeo para demonstrar que ele não tocou na colega. Todo mundo viu aquilo. Então, a questão do decoro, que há décadas ninguém toma conhecimento de uma perda de mandato por falta de decoro, a sensação que eu tenho, Mauro, é que o sentido disso se desbotou, né? O sentido se desbotou porque existe um corporativismo invencível por parte das casas do Congresso Nacional. Simplesmente não se corta na carne, né? Existem problemas nas diversas corporações? Existem, mas no Ministério Público nós processamos criminalmente quem viola a lei. Nós mandamos embora, na magistratura também. Agora, lá no Congresso Nacional, você não ouve notícia de ninguém ser condenado por falta de decoro. Não existe isso. Você não vê um partido político, não vê notícia de um partido político punir um quadro seu condenado por corrupção, por qualquer crime que seja. Os partidos não punem. É raríssimo, né? Então, isso é muito sério, é muito grave, né? As comissões de ética, elas são peças de museu, de fantasia, porque não existe estabilidade, os membros são... A escolha dos membros é manipulada, né? Então, o Conselho de Ética, ele não é para valer, né? Os partidos manipulam isso e não é para valer. Então, a sociedade, ela vive um processo, eu nem sei dizer qual o nome que se pode dar para isso, mas não se tem nenhuma credibilidade,
neste juízo crítico, nesse juízo punitivo do Congresso em relação àqueles que violam o dever de decoro. Isabela Drummond, espírito de corpo, como destacou o procurador Liviano, um corporativismo invencível no Congresso Nacional. Enfim, os nossos parlamentares poderão dizer em breve, como a gente destacou aqui na nota, se de 1949 para cá as definições para quebra de decoro foram atualizadas no Brasil? Tantos problemas. Isabela, um problema aqui com a sua conexão. Enquanto o procurador estava... Isabela, um problema com a sua conexão. Estão ouvindo bem? A sua conexão está bem ruim, seu áudio está travando. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar da seguinte forma. Eu vou conversar aqui com a Ana e o Kleber sobre esse tema. Sai da conexão, volta novamente, que costuma melhorar. Faz essa gentileza, por favor. Aí vai ficar bacana. Ana Flávia, vamos comentar isso? Acho que o doutor Roberto colocou muito bem, né, a lembrança desse vídeo aí, em que o deputado apalpa, né, uma colega de trabalho, gravado, né, filmado, e ele vem questionar o vídeo para dizer que, na verdade, não fez aquilo. As pessoas realmente, né, eu vou falar que elas perderam totalmente a vergonha mesmo, né? Mesmo você tendo uma coisa filmada, você tem uma pessoa dizendo, sim, isso aconteceu, eu fui apalpada, está lá, está o vídeo mostrando. Ele pede uma perícia no vídeo para dizer que não foi exatamente aquilo. Se eu não me engano, eu li também, e aí o doutor Roberto me corrige, algo dizendo que talvez ele não tivesse muito bem psicologicamente, então por isso talvez ele tenha feito aquilo. Não sei se vocês também viram algo sobre isso. Então, é uma falta de punição mesmo contra a questão do decoro, né? Que é isso que as instituições precisam, né? Nós precisamos nos vigiar, né? Nós precisamos ter regras dentro da nossa casa e fazer com que elas realmente se valham, ou nós vamos continuar vivendo essa coisa desordenada com a qual nós convivemos hoje, né? Passando por situações como essa dessa deputada, por exemplo. Isabela Drummond de volta, agora numa nova conexão. Então, vamos seguir com o seu raciocínio sobre a questão da Câmara dos Deputados. Eles vão conseguir realmente... Pode seguir. Espero que tenha melhorado aí a conexão. Então, esse assunto, inclusive, eu acho que tem muita relação com a pergunta anterior que estávamos falando da vacina aí com a Ana Flávia. Sobre essa resposta do posicionamento da Câmara dos Deputados, é um cenário realmente quase que assustador, né? Porque são muitos deputados, mais de 513, Minas Gerais pelo estado em 53, então isso é uma informação de que muitos mineiros, inclusive, desconhecem. E no ponto que o procurador estava justamente a falar da questão da comissão de ética, foi destacado ontem em plenária por 2 deputados, inclusive de Minas Gerais, o Paulo Guedes do PT de Minas e depois o Júlio Delgado do PSB de Minas, que os serviços da comissão de ética estão interrompidos desde o início da pandemia, que está, na verdade, completamente paralisados. Foi colocação, inclusive, deles, de uma pressão para retomada na oportunidade, quando eles fizeram essa votação de afastamento da deputada Flor de Lis, junto com o deputado Daniel Silveira. Bom, para não estender mais aí esse assunto, que eu acho que fica premente nós vermos a falta, né, de atuação de qualquer código moral e ético dentro do decoro parlamentar, o que eu acho também que é completamente notável em outras situações, desde lá atrás, naquele momento em que ainda havia o ministro novamente, Sérgio Moro, na posição ainda, onde vazou aquele áudio enorme, a reunião dos ministérios. Não havia decoro parlamentar nenhum naquele momento, isso vazou para toda a nação e me parece que muitos, inclusive, não acharam tão assustador, tal qual eu achei, sinceramente, esse áudio que foi vazado aí dessa reunião dos ministérios. E juntando isso com o tema da vacina, como eu falei, que a Ana Flávia estava comentando mais cedo, diante dessa situação que nós ficamos de desgoverno, né, de falta de união central para a gestão dos estados da vacina, o que eu vejo, não sei se a bióloga vai concordar,
neste momento, qualquer tentativa de unificação se torna benéfica. Então, com a declaração aí do novo presidente do Senado Federal, na terça-feira, de dizer que ia abrir a compra das vacinas para pessoa jurídica de direito privado, queria até saber a opinião da Ana Flávia, da bióloga, sobre essa questão, mas, ao meu ver, como cidadão e como jornalista, visto que nós estamos nessa premente situação de desgoverno, qualquer passo nessa direção é positivo. Não sei se ela vai concordar com esse tipo de posicionamento, mas, então, respondendo aí a questão, eu acho que para os parlamentares, não digo só apenas deputados, mas inclusive senadores, e aí lembrando que por Minas nós também temos 3, não é só o presidente da casa, né? Eu acredito que eles têm aí na mão uma oportunidade enorme de demonstrar um trabalho ético. Se a CCJ e a Comissão de Ética têm atuação, eu acho que é o momento agora, como diz o ditado brasileiro, né? Vamos pegar o boi pelo chifre e resolver esse problema, porque o decoro é muito importante e ele não existe há 2 anos. Ana Flávia? Posso só fazer um comentário? Sim. Bom, o que ocorre é o seguinte: se a gente não tem uma racionalidade com relação ao uso, né, dos nossos kits, das nossas vacinas, isso se torna um problema. Tá? Então, a gente não teve uma testagem racional, né? Isso é uma coisa que a gente deveria ter trabalhado em cima disso, para que as pessoas, para que você soubesse quem está testando e quando está testando. E se você usa a vacina também de forma irracional, o que é essa irracionalidade? Vai comprar quem tem dinheiro, né? Então, você não vai estar tratando grupos prioritários. Onde é prioridade? Se nós olharmos para o Amazonas é uma prioridade. O que a gente está vendo no Amazonas? Um pico da reinfecção. O que a ciência nos mostrou? Que após 6 meses, os nossos anticorpos realmente caem e existe a possibilidade de uma reinfecção. Então, algumas pessoas precisam ser prioritárias e a gente precisa ter um plano, né, maior em cima disso e olhar para aqui, para que você não tenha novas variantes e isso piore a nossa situação. Nesse caso, Ana Flávia, as empresas privadas trazendo vacinas, o que seria o certo? O governo adquirir essas vacinas dessas empresas e colocar no Plano Nacional de Imunização para atender as prioridades. Sim, exatamente. Precisamos de um plano global, digamos assim, né? Até a OMS, né, tem se pronunciado com relação a isso, né? A necessidade de que todos os países em conjunto tenham um plano, porque vivemos uma pandemia, né? Não vamos esquecer que uma pessoa pega um avião aqui e leva um vírus para outro lugar e isso vai reacontecendo novamente, né? Então, só tem essa questão que a gente precisa ter esse olhar crítico com relação ao uso desordenado da vacina. Kleber Carrilho, voltando aqui ao nosso tema original, que é a questão da quebra de decoro. Lembrando aqui, né, deputado Daniel Silveira, que atacou os ministros do Supremo, louvou, aí fez apologia ao AI-5, está preso, segue preso. E a deputada Flor de Lis o seu mandato foi suspenso ontem, né, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Você sabe, Mauro e colegas, que quando a gente discute com alguns líderes partidários, por que o partido não toma uma atitude em relação a tal deputado, a tal vereador, às vezes, né, a tal membro do executivo? O fato é que existe uma ideia de que as urnas limpam qualquer carreira, tá? Então, assim, não, mas o deputado foi eleito pelo povo, e sendo eleito pelo povo, isso quer dizer que o povo julgou e o absolveu. Então, vamos deixar, em vez de caçar o mandato agora, a gente deixa para a eleição ano que vem e a gente vê se o povo quer condená-lo. O problema é que, num modelo político como o nosso, em que existe, sim, compra de voto direta e indiretamente, não adianta a gente achar que, não existe compra de voto no Brasil mais, isso é coisa... Pelo contrário, existe muita compra de voto. Essas pessoas, então, são reeleitas porque compraram bases eleitorais, porque desenvolveram inúmeras formas para conquistar o eleitor novamente, e essa conquista não é uma conquista ideológica. Isso quer dizer que, se a gente não desenvolver mecanismos do que a gente pode chamar de elite política para fazer com que haja essas punições de verdade, a gente vai ver essas pessoas voltando à Câmara, voltando ao Senado, voltando aos governos. Não adianta. Só que este é o grande problema. Quem é que vai tomar a primeira atitude para fazer com que punições como essas sejam mais frequentes?
A gente não tem, infelizmente, uma possibilidade disso acontecer no ambiente político que a gente vive. Por quê? A gente teria, primeiro, ter uma clareza maior sobre o que é qualquer falta em relação ao decoro parlamentar. A gente precisa de uma tradução disso em relação à pressão popular, porque as pessoas não sabem o que é decoro, a palavra não está presente no dia a dia das pessoas. E, principalmente, a gente tem uma única voz, ou uma das únicas vozes que demonstra interesse em falar sobre o tema, que é uma parte importante da imprensa, que não chega também a todas as pessoas, que não chega a uma parte importante da população. O Ministério Público trabalha bem, vamos pensar em situações em que a corrupção esteja presente. A gente está falando aqui de 2 casos que não incluem corrupção, mas talvez o fato mais importante seja a corrupção. Quando a gente vê o Ministério Público trabalhando, existe uma competência, mas a tradução para chegar à população e a população entender como pressionar, essa tradução não existe. Por quê? A imprensa também trabalha, mas, de novo, ela tem uma dificuldade de chegar até uma parte importante da população. E, consequentemente, essas pessoas que não têm decoro, elas dominam uma parte da comunicação, que é essa comunicação que chega no dia a dia da Dona Maria, do seu José, que é a comunicação pelo WhatsApp, pelos robôs, por tudo isso. Então, o que a gente precisa pensar? Em formas de tornar essas discussões ainda mais frequentes, traduzir o que é decoro, fazer isso que o seu programa está fazendo agora. Olha, a falta de decoro é o comportamento que vai contra aquilo que você acredita também, Dona Maria, seu José. Porque senão fica uma coisa extremamente distante. Um deputado faltou com um decoro. Talvez a Flor de Lis vá ser condenada por um motivo muito simples, porque a falta de decoro dela é facilmente traduzida. Ela mandou matar o marido, que foi filho, que foi genro, blá, blá, blá. Então fica mais fácil. As pessoas entendem lá na ponta. Agora, o meu problema, ou o nosso problema, são os crimes mais complexos, né? A corrupção, o tráfico de influência, são questões muito mais sérias que a gente não tem conseguido traduzir. E, consequentemente, os líderes partidários e os próprios deputados, senadores e tudo mais dizem, não, mas a urna vai limpar isso, a urna vai absolvê-los. E, sendo absolvidos pela urna porque não houve uma comunicação do crime, consequentemente, a gente dá sequência a essa ideia de que o político pode tudo num sistema feudal que a gente vive. Muito bem, só para finalizar esse tópico aqui, na verdade uma correção aqui. Eu disse que o mandato da deputada Flor de Lis foi suspenso pela Justiça do Rio de Janeiro. Não, ela foi afastada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A decisão de suspensão ou da eventual cassação do mandato da deputada Flor de Lis, que é acusada de ser mandante da morte do marido, pastor Anderson do Carmo, quem vai decidir isso justamente os seus pares, os seus colegas deputados federais. Nós vamos para mais um intervalo. Fabiano Souza vai rodar para a gente. Na volta, o seguinte tema: o Brasil é o 3º país com mais vídeos removidos do TikTok. A gente volta. Rádio Trianon AM 740. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Faltando 16 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estamos pela Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 em Santos e também pelas redes sociais. Isabela Drummond, um assunto aqui para você. O TikTok divulgou ontem seu relatório global de transparência relativo ao 2º semestre de 2020.
A empresa afirmou que mais de 7 milhões de vídeos foram removidos no Brasil, a maioria por questões relacionadas à segurança de menores, como a exibição de consumo ou apologia ao uso de álcool e drogas. Além da segurança de menores, o TikTok considerou categorias como nudez e atividade sexual de adultos, comportamento de ódio, suicídio e extremismo. O Brasil foi o terceiro país que mais apresentou ocorrências aí nesse app, o TikTok, né? Somente atrás dos Estados Unidos e do Paquistão. Bom, considerando esse número aqui bastante superlativo, né, 7 milhões de vídeos removidos no Brasil, a política do TikTok está bem, a melhor entre o que a gente costuma ver aí dos outros aplicativos? Isabela? Então, Mauro, eu acho um dado muito interessante e visto que nós... Opa, espera aí, agora tive um problema de internet de novo, não é possível. Estão me ouvindo bem? Sim, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Pronto, desculpe. Eu acredito que, visto que nós somos um país muito grande, tudo nosso é superlativo, né? Então, o Brasil realmente tem essa peculiaridade. Com o uso das redes sociais, inclusive, que é o tema, né, que eu pesquiso, o crescimento Pode seguir, Isabela. O crescimento... Desculpa. Eu falei que no Brasil é tudo superlativo, né? Nós somos um país muito grande. Então, aí, nessa pesquisa das redes sociais, eu noto, acho que é importante observar, que até o crescimento do Instagram aqui no uso do território brasileiro foi de uma maneira astronômica aí nos últimos anos, em comparação até a outros países. A gente fica normalmente atrás só de países como do país dos Estados Unidos. Nesse sentido, essa posição há muito a discutir, sem dúvida, depois eu vou chamar aí para conversa o procurador, porque há pessoas que têm uma opinião que a rede social específica, não deveria interferir na divulgação dessas informações, ou seja, não deveria fazer esse crivo. É uma posição divergente da minha, eu não penso isso, eu acredito que as redes sociais são uma forma de comunicação tal qual os médias tradicionais sempre foram, o rádio, a televisão, o jornal impresso, então eu acho que a difusão da informação tem que ser, sim, verificada por esses grupos. Acho bem, portanto, que o TikTok tenha feito essas definições, como partilho da mesma opinião a respeito de quando foi suspensa a conta do ex-presidente Donald Trump no Twitter, que foi uma questão que muitas pessoas discutiram com posicionamento distinto pelo argumento, inclusive, do liberalismo. Do ponto de vista da comunicação, essa é a minha posição, e eu, inclusive, antes de passar a bola aí para o procurador de São Paulo, para o Roberto Libiano, queria, inclusive, comentar o quê? Que a pesquisa especificamente sobre o uso das redes sociais, né, em democracias latino-americanas, e o resultado é que o uso dessas redes sociais cresce à medida que nós estamos em países democráticos, até pela liberdade de podermos ter acesso. Contudo, como nós vimos no Brasil, cresce também as fake news e o uso indevido dessas redes sociais. E a gente não pode deixar de lado a informação de que realmente elas estão sendo preponderantes, inclusive no processo eleitoral, como nota-se desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a eleição do presidente Bolsonaro, a eleição do presidente Barack Obama, a eleição do presidente Donald Trump, ou seja, nós não conseguimos mais viver sem ponderar a presença das redes sociais, inclusive no aspecto eleitoral, que sem dúvida aí eu sei que também que o professor Kleber deve poder contribuir muito. Então, antes de passar a bola aqui para o procurador de São Paulo, eu tinha até uma questão com relação a esse tema, que é o seguinte: quando nós estávamos ali discutindo a questão da lei da impunidade, né, digamos assim, e não como eles estão tentando aprovar, não seria possível, através da nossa Constituição e com as leis que nós já temos, inclusive a lei da ficha limpa, ter definido esse limite para o nepotismo, sem termos que propor uma outra lei? Procurador? Bom, começando pelo assunto do TikTok, né? E todo o poder das redes sociais, que a Isabela coloca com muita propriedade, aí eu invoco o teorema do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? As redes sociais, sem sombra de dúvida, elas mudaram tudo na maneira como as pessoas se relacionam. Existe aí uma verdadeira esfera existencial paralela. Tem pessoas que não fazem nada sem que aquilo seja publicizado paralelamente nas redes sociais. Então, esta postura do TikTok, vigilante em relação à dignidade humana, nesses tempos em que nós estamos vivendo
a nova Lei Geral de Proteção de Dados, em que a intimidade ela é protegida por lei, na esteira do que já vinha acontecendo há alguns anos na Europa, em que essa proteção já é consolidada, a meu ver, é algo positivo, algo relevante. Também faço coro em relação a Isabela, em relação à postura que o Twitter e outras redes sociais tiveram em relação à atitude do ex-presidente Trump. As redes sociais, elas representam instrumento que detém muito poder, né? E é necessário realmente que haja um acompanhamento cuidadoso. Você vê, hoje à noite eu vou realizar uma live com o procurador Deltan Dallagnol, que foi coordenador da Lava Jato, né? E eu publiquei um material de divulgação desta live lá no meu Instagram. Vocês não têm noção das barbaridades, das atrocidades, das ofensas gravíssimas que foram publicadas nesta postagem. Ofensas dirigidas ao Deltan e ofensas dirigidas a mim também, né? Se eu quisesse printar essas telas, Isabela, eu poderia processar muita gente, porque muitos dos autores das ofensas são titulares de perfis com identificação, né? Eu não ia fazer mais nada na minha vida do que mover processos contra pessoas por perdas e danos morais em relação a isso. No entanto, tendo já aprendido algumas coisas nesta caminhada, o caminho tem sido de excluir estas atitudes grosseiras e procurar depurar o bom debate que se pretende travar. Isto é muito complicado. A gente poderia falar muito a respeito disso, mas o nosso tempo é curto. Sobre esse segundo tema que a Isabela levantou, sobre o nepotismo em especial, Isabela, na verdade, nós não temos propriamente uma lei, Isabela, que fala desse aspecto específico do nepotismo. Nós temos na Constituição o princípio da impessoalidade. Quando se fala em impessoalidade, é vedação a você praticar atos que tenham esse caráter pessoal. Então, a contratação de funcionários, pouco importa o vínculo pessoal, né? Eu diria que a grande concretização do princípio da impessoalidade é justamente ser instrumento anti-nepotismo, né? Ao lado disso, você tem a própria ideia da moralidade e você tem outros instrumentos legais que se compreendem como instrumentos que imunizam, que protegem o patrimônio público em relação a isso. Não há propriamente uma lei que fala especificamente disto. E no Brasil nós temos esse hábito de tudo querer fazer nova lei, de mudar, etc. Até eu recebi com muita alegria o livro do professor Modesto Carvalhosa, Uma Nova Constituição para o Brasil. Aliás, liguei, cumprimentei ele pela obra. Ele propõe uma Constituição muito enxuta, né? De poucos artigos, com Estado menor, né? Com uma série de ideias muito ousadas, né? E realmente eu penso que, por aquilo que nós já temos nas regras no ordenamento jurídico, Isabela, nós estamos protegidos disso, né? Mas, do jeito que as coisas caminham, num país em que, por exemplo, naquele impeachment da ex-presidente Dilma, né? Quando nós tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal criando aquele fatiamento de penas que não está previsto em nenhuma lei, em nenhum instrumento jurídico, e isso foi determinado, decidido por um ministro da Suprema Corte, professor da Faculdade de Direito da USP, a mais importante da América Latina. Então, num país em que esse tipo de coisa acontece, a lei é clara, diz que existem as duas punições, e ele estabeleceu um fatiamento punitivo. Então, tudo é possível. Bom, só ouvir o Kleber Carrilho agora sobre esse tema do TikTok. Não falta muito tempo para a gente. A Ana Flávia, infelizmente, não está aqui mais. Caiu a conexão dela, ela está com dificuldade para retomar. Mas faltam poucos minutos. Kleber, vamos lá e depois a gente parte para o encerramento. Você sabe que as redes sociais, como disse o Dr. Liviano, trazem inúmeras responsabilidades e a gente precisa compreender também com um outro aspecto, o aspecto da educação para as redes. Tanto quanto a gente precisa urgentemente no Brasil de um trabalho que deveria ter muitas décadas já, de uma educação para a leitura da mídia, uma educação para
uma leitura crítica da mídia, nós também temos que incluir na educação formal, no dia a dia aí das escolas, inclusive, um trabalho de observação das redes sociais como ambientes de interação, né? A gente tem na escola um ambiente de ensinamento sobre o trato social, sobre a interação, e a gente precisa também em relação às redes sociais. E quando a gente olha para o Brasil com essas características, sendo líder de vídeos que foram derrubados pelo TikTok, isso demonstra que realmente a gente precisa urgentemente dessa discussão, porque a grande parte aí dos públicos que estão nessas redes, inclusive no TikTok, é de crianças. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos, esses dias eu estava dando uma olhada no TikTok dela e fiquei impressionado, porque realmente o acesso a algumas informações e alguns tipos de vídeo, o acesso é muito facilitado e nem sempre as crianças têm a possibilidade de ter um julgamento mais claro. Então, é fundamental política pública específica de educação para cuidar deste tema também. Kleber, você está com a palavra? Vamos partir para o encerramento. Sua despedida, sua palavra final. Perfeito. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, dividir esta mesa virtual. Espero que, como eu tenho falado no último ano, né, todas as vezes que a gente fala aqui, espero que das próximas vezes a gente faça isso presencialmente, se possível. Quero dar uma dica aqui, saiu por esses dias e já está disponível para compra, um livro importante, o volume 2 dos 50 Tons da Vida, Histórias da Pandemia e de Antes da Pandemia. Vale a pena a leitura, livro do Dr. Liviano, quando ele se aventura pela ficção, pela escrita da crônica, ele fica ainda mais competente do que quando ele escreve sobre justiça e direito. É isso, boa tarde a todos. Obrigado, Kleber. Isabela Drummond, sua palavra. Olha, eu gostaria de agradecer a presença nesse grupo absolutamente honroso e que eu estou aí estudando para chegar nesse patamar. Um prazer conhecer o professor Kleber, espero sim encontrá-lo aí em Lisboa quando for possível, já que nós estamos trocados nesse momento, que eu fiquei presa por aqui, e que passe tudo bem aí da pandemia para nós nos conhecermos pessoalmente. Foi maravilhoso ouvir a pontuação sempre ligada no lado da educação do professor. Agradeço também ao Roberto Liviano, ao procurador de São Paulo, que me convidou para estar presente neste grupo, e a você, não é, Mauro, apresentadora, a Ana Flávia, que eu espero que já tenha voltado aí na conexão, que eu fiquei muito satisfeita de ouvir o ponto de vista dela com relação, inclusive, às vacinas e à pandemia, ao momento que nós estamos vivendo. Então, para mim, foi uma honra, espero ter contribuído e estar mais presente aí com vocês. Não sei se vou desejar que seja fisicamente, não, porque esse ponto, eu acho que para a nossa manutenção de saúde, por enquanto, está melhor assim. Tá certo. Ana Flávia não está aqui, realmente ela não conseguiu uma nova conexão. Palavra final agora do procurador Roberto Liviano. Para mim é sempre uma alegria participar do Gente do MPD que Fala. Obrigado, Mauro, pela sempre competente condução. Obrigado a vocês que nos ouviram e nos assistiram. E obrigado, Isabela e Kleber, por essa participação. Eu me sinto sempre enriquecido quando eu participo destes debates. Sempre aprendo muito. Obrigado pelos aprendizados que vocês me propiciaram. Eu acho que essa é a dinâmica da vida, né? A gente está sempre aberto a aprender, a ouvir, a discutir e apresentar pontos de vista, né? Cada um tem a sua contribuição a dar e desta soma de percepções a gente, de alguma maneira, espera estar contribuindo com quem está do outro lado, que essa é a razão de nós nos reunirmos aqui semanalmente. Um forte abraço a todos e todas. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, sempre uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, a bióloga Ana Flávia Pires, a jornalista Isabela Drummond e o cientista político, professor universitário Kleber Carrilho. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas o agradecimento a você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.